Você se sente um fracasso ou uma fraude, mesmo sendo boa naquilo que você faz, ou mesmo tendo muitas conquistas? A síndrome da impostora é o tópico do encontro Reconecte-se de hoje, aonde nós vamos desmistificar esse mecanismo que foi instalado dentro de você e que pode estar arruinando a sensação de realização, de bem-estar que você tem aí na tua vida. Meu nome é Juliana Loureiro, eu sou especialista em ajudar mulheres a se resgatarem para poderem se tornar protagonistas da sua vida e viver com mais propósito, com mais realização e com mais bem-estar. Então, o primeiro ponto que eu quero buscar trazer consciência para você hoje, mulher que está aqui comigo, é a necessidade de sair da normalização desse sentimento que você sente de fracasso ou de não ser boa o suficiente ou de ser uma fraude. Não normalize isso, porque quando você normaliza esse sentimento ou você faz ele parecer que ele é pequeno, você está perdendo a oportunidade de se curar. Por quê? Porque o mecanismo de se sentir impostora é um mecanismo de defesa que foi criado dentro de você. Então, esse mecanismo, ele não vai mudar de um dia para o outro, a não ser que você reconheça que ele existe dentro de você. E isso acabou sendo formado como um mecanismo, porque assim como eu falei no episódio passado, onde a gente tocou na questão de se sentir Mulher Maravilha e de ter que ser essa Mulher Maravilha, a síndrome da impostora, ela também é criada a partir desse lugar aonde você, na tua história, se sentiu insuficiente, indigna de reconhecimento, se sentiu pequena, não vista, não merecedora. Então, essa crença raiz, ela se formou lá atrás. E conforme ela se formou, ela foi criando várias formas de se proteger para que você não entre em contato com essa dor. Várias máscaras. A máscara da Mulher Maravilha, que nós falamos no episódio passado, e a máscara da impostora, aonde existe um conflito dentro de você, uma parte que por ter se sentido insuficiente, trabalhou, conquistou, foi, se esforçou pra caramba para desenvolver habilidades e acaba tendo boas habilidades. E a parte de você que fala: eu sou pequena, eu não sou importante, eu não sou suficiente, eu sou incapaz. E aí o que acontece é que essas duas partes, quando você conquista alguma coisa, elas entram em choque. Quer dizer, você conquistou algo ou você é boa em alguma coisa, mas dentro de você existe um sentimento de que você não é boa, de que você é esse fracasso. Então, não importa o que você alcance, você sempre no fundo tem essa imagem de que você não é boa. E isso, mulheres, faz com que você fique nessa roda dos ratos, tentando se tornar boa o tempo todo, se sentindo impostora o tempo todo. E aí existe uma grande oportunidade aqui. Ao você admitir, reconhecer, parar de normalizar tudo isso, você tem a chance de retomar o teu poder pessoal e começar a quebrar esses mecanismos de defesas que foram instalados dentro de você, como o nome próprio diz, uma defesa, para que você pudesse sobreviver. Só que aquilo que te trouxe até aqui não é aquilo que vai te levar para o caminho da realização, o caminho de viver bem, de estar com uma boa autoestima, de se amar, de realmente sentir que você tem importância, que você tem relevância. Então, a síndrome da impostora, ela não é modéstia, ela não é humildade, ela não é um traço de personalidade tímida, ela é uma memória emocional que foi congelada, que associa amor a esforço, a batalha e que associa também que você não pode ter reconhecimento, que ter reconhecimento é um perigo, é uma arrogância, é algo negativo. Então, quando você viveu a tua história,
tendo um outro, né, um outro que você colocava naquele lugar de grande outro, muitas vezes o teu pai, a tua mãe ou alguma outra pessoa que tomava conta de você e você não foi validado por ele, não teve reconhecimento, não foi visto, você acaba criando essa raiz de crença onde você não é importante, você não é suficiente. Porque, como uma criança, você não teria como pensar diferente, você não tinha condições de analisar, puxa, eu acho que não estão me validando porque eles não têm condições disso, ou estão muito ocupados, ou não, a criança, ela traz isso para si como algo que existe de errado em mim. Então, você cresceu sem ter quem te dissesse que eu te vejo. Você é boa sendo quem você é. Eu te amo mesmo você errando. Eu te amo como você é. Então, agora todo mundo vê a sua capacidade, as suas habilidades, menos você. E eu vou te dizer que não existe algo pior do que isso, de você saber que você é boa e você não sentir isso. Você sentir muitas vezes o contrário. Então, entender essa síndrome é você abrir a possibilidade de uma nova relação com você mesmo. É abrir a possibilidade de você se curar, de você reconhecer as tuas qualidades, as tuas partes boas, é reconhecer que você é merecedora, que você é importante, é começar a viver em autorreferência. Porque quando criança, você precisava de uma referência externa. E essa referência externa, ela só te trouxe esse sentimento de fracasso, esse sentimento de que você não é boa, de que você não é capaz. Então, nesse momento, nessa jornada de você se resgatar, você precisa trazer a autorreferência, reconstruir essa autorreferência, entendendo agora de uma maneira madura, ressignificando as coisas, a tua história, para perceber que você é merecedora, que você é importante, que você é vista, que o fato de você estar viva já é o suficiente para te mostrar o quanto você é importante dentro da criação. E esse é realmente o ciclo que se inicia de resgate de você mesma, de quem você é, da tua identidade. E eu tô falando isso porque eu vivi como impostora por muitos anos. Eu vivi acreditando que eu não era boa, que eu era incapaz, e mesmo tendo diversas conquistas, eu sentia que nunca era suficiente, que não era tão importante assim, e que as pessoas estavam valorizando aquela conquista, mas eu precisava da próxima conquista. Eu precisava ser ainda maior, porque eu acreditava assim, não, se agora eu conseguir isso, tá, tudo bem. Isso não foi suficiente para tirar esse sentimento de que eu não sou boa, de que eu sou uma fraude. Eu preciso conquistar ainda algo maior. E aí, juntando com os mecanismos da Mulher Maravilha, eu me colocava nesse lugar incessante de busca para fazer me sentir boa. Então, eu era verdadeiramente uma impostora, né, com essa sensação de impostora, buscando tirar essa sensação de dentro de mim. E aí entrava a Mulher Maravilha. Então, esses mecanismos, eles foram se abastecendo dentro de mim e criando uma completa desconexão de quem eu era. E isso começou a acontecer desde da minha infância, quando eu fazia balé. Eu tinha muitas habilidades, eu tinha um perfil muito voltado para esse balé clássico. E eu lembro de que a minha professora me tirou eu do nível que eu estava e me colocou num nível super avançado. E ao invés de eu ter me sentido feliz, de eu ter me sentido, puxa, olha como eu tô me desenvolvendo bem, olha que conquista, né? Ter pulado tantos níveis e estar com essas meninas que são os destaques da escola, eu via como, puxa, eu sou a pior entre elas, eu não sou tão boa quanto, eu não sou capaz de fazer, e aí pegava uma pequena coisa que eu não conseguia fazer.
Então, desde essa infância, eu já via que, mesmo tendo conquistas, enquanto as outras crianças estavam ali admirando que eu tinha pulado tantos níveis e que eu estava na turma de destaque, eu via, na verdade, que eu não sabia por que que eu estava ali, que eu era ruim, que eu não era suficiente, que eu nunca ia ser boa como elas. Então, isso gerou muito sofrimento e gerou muito esforço sem recompensa, sem sentimento de realização. Eu batalhava, ficava horas e horas e horas treinando para nunca me sentir boa o suficiente. Sempre me senti que eu estava sendo uma fraude. Aí eu era escolhida para ser né, fazer um papel ali principal dentro de uma coreografia. Eu sentia que eu não era boa, que aquilo ali não era nada. Então, a gente perde realmente o senso de realização e se sente, independente das conquistas, sempre um fracasso, sempre que tá faltando ser boa, tá? Sempre tá faltando um pingo no i, sempre tá faltando alguma coisa. E isso faz com que você perca o brilho da vida, você perca a sensação de que você merece estar aqui, de que você merece ser boa, e isso prejudica muito a nossa qualidade de vida, a nossa realização e o nosso bem-estar, porque como é que você vai se realizar? Você se realiza nesse tipo de situação só quando você consegue a conquista e vê o outro batendo palmas para você. Só que como é que você faz para fazer o outro aplaudir o tempo todo? É impossível. Porque quem tem que aplaudir, quem tem que se reconhecer é você mesma. Então, talvez você esteja me dizendo, ah, Juliana, mas todo mundo sente uma insegurança. E eu vou te dizer que sim, a insegurança, ela é algo humano, mas a síndrome da impostora, ela é algo crônico. Ela anula as tuas conquistas. Ela impede você de sentir que você é realizadora, que você é boa. E ela se sustenta em te deixar se sentir culpada quando você tenta se sentir boa, se sentir culpada, se sentir arrogante, sentir que você está se achando. Então, talvez você também me diga, ai, Juliana, mas eu não quero ficar arrogante. Acontece que ter uma boa autoestima, se valorizar, reconhecer as conquistas que você tem, reconhecer as tuas habilidades, não é um ato de arrogância. Talvez você tenha sido educada e entendido na tua história que isso seria arrogância, que você precisa ser ultra humilde. Mas isso não é verdade. Você precisa desenvolver a tua habilidade de sustentar, sim, as qualidades que você tem, aprender a receber um elogio, aprender a tomar posse daquilo que você é boa porque no passado ninguém te ajudou a tomar posse disso, muito pelo contrário, te criaram um ambiente aonde você não conseguia ver isso. Mas agora, estando aonde você está, na tua jornada de cura, na tua jornada de reconexão, você deve sim enfrentar esse medo de ser arrogante. Peque por ser arrogante, mas não por entrar nessa humildade que denigre quem você é, que acaba com quem você é. E aí, você também talvez me diga, ah, Juliana, eu sei que eu sou boa, só que eu não sinto isso. E isso acontece porque existe um trauma aí em você. Um trauma aonde você não consegue acessar esse sentir, porque as tuas emoções, elas estão no teu corpo. Então, você cognitivamente, racionalmente sabe que você é boa, mas você não sente isso. Por quê? Porque o teu corpo, as tuas emoções estão congeladas no passado. Então, eu congelei as minhas emoções lá quando eu era pequena, quando, por exemplo, eu ficava sentada atrás da porta do quarto da minha mãe e do meu pai, esperando por horas eles abrirem aquela porta. Então, o que eu acreditava? Eu acreditava que
eu não era boa, que eu não merecia atenção, que eu não era importante. Então, as minhas emoções congelaram naquele lugar de sentimento de desamparo, de incapacidade, de não ser amada. Então, por mais que eu sentisse e visse os meus resultados durante a minha história, eu não conseguia efetivamente sentir que eu era boa porque eu estava congelada naquele lugar atrás daquela porta. Então, quando a gente não sente o que a gente não consegue ter realização, a gente não consegue ter e desenvolver emoções boas e uma boa autoestima. Então, o jeito errado de lidar com isso que você sente é você, primeiro, normalizar, fingir que isso não tem tanta relevância. É também tentar vencer isso dizendo: "Ah, eu sou boa", trazendo aquela positividade tóxica de falar apenas com a tua mente coisas positivas. Tipo, ah, não, eu sou boa, eu tenho condições, olha o resultado que eu tive. Ficar se contando a história de novo e de novo a partir desse lugar mental. Porque o problema não está na tua mente, o problema está no teu sentir, o problema está nesse trauma congelado, nessas emoções congeladas que você sente e que você tá. Então, não adianta a afirmação positiva, não adianta a normalização, e outra coisa que não adianta é buscar mais produtividade, buscar mais diplomas, usando de um outro mecanismo que nós falamos no encontro passado, é o mecanismo da Mulher Maravilha. Isso, o que faz agir dessa forma é só reforçar esse ciclo de insuficiência. Então, quando você está buscando mais curso, quando você está buscando mais diploma, quando você está buscando fazer mais, quando você está buscando ser muito boa, quando você está fazendo afirmações positivas, você está só reforçando a esse contraste que existe. Dentro de mim existe um senso de insuficiência, de incapacidade, de não merecimento, e eu fico trazendo tudo isso para ver se eu minimizo essa sensação. Então você acaba com isso reforçando esse ciclo de insuficiência. E o último erro é você ignorar tudo isso e fingir que ele não existe e não falar sobre isso, não buscar resolver isso, achando que na próxima conquista isso vai ser resolvido. A impostora é como uma criança que fica muitas vezes assustada, que está lá atrás daquela porta, chorando, se sentindo incapaz, questionando por que ela não é vista, por que ela não tem importância e por que ela tem que fazer muitas coisas para conquistar essa importância. Então, o jeito certo de você lidar com isso, mulher, é você integrar esse sentir e não eliminar, é acolher essa parte de você que duvida que você é boa, é acolher essa parte de você que precisa ouvir que é capaz, que é suficiente, que é boa. Então, é preciso enxergar esse teu eu real. Essa é quem você é. Você é essa mulher capaz que desenvolveu muitas habilidades, mas você também é essa menina que ficou presa lá atrás, se sentindo não vista, não importante, não capaz, não suficiente. Então, ao invés de fingir que ela não existe, ao invés de tentar minimizar o grito dela, venha olhar para ela, venha resgatar ela e começar a conversar com ela e entender que vocês podem coexistir nesse mesmo lugar, nessa perspectiva de que você pode mostrar para ela o seu valor, você pode reconhecer esse sentimento, você pode estar do lado dessa dor ao invés de fingir que ela não existe. Ah, Juliana, mas
isso vai fazer com que eu me sinta ainda mais de destaque para isso dentro de mim. E eu quero mudar, eu quero me sentir capaz. Sim, só que você nunca vai mudar algo negando alguma coisa. Porque ao negar, isso cresce. Quando você reconhece que você tem esse mecanismo, você também tem a possibilidade de começar a construir algo diferente sem rasgar, sem desintegrar quem você é. É reconhecer que, puxa, a vida toda eu me senti, né, incapaz, eu me senti insuficiente, eu me senti não vista. Mas, ao mesmo tempo, eu também desenvolvi muitas habilidades. E eu vou começar a ensinar essa criança que ela é boa sim, que ela tem importância sim. E eu vou começar fazendo isso como reconhecendo, saindo da normalização, entendendo sobre isso, começando a abrir um diálogo compassivo comigo mesma e o mais importante de todos, começando a agir. Porque quantas coisas você deixou de fazer porque você acreditava que você era impostora, que você não era boa o suficiente? Quantos projetos, quantas ações que você sente pulsar no teu coração, mas que você não ouve por se sentir impostora? E eu tô falando isso principalmente quando você já está numa fase onde você está buscando viver de propósito. Você está buscando deixar de ser uma maquininha e um robozinho e fazer as coisas a partir de um lugar de propósito, de vontade de contribuição. Porque se você ainda está no lugar de estar na CLT, né, entregando algo para alguém, isso também acontece, essa síndrome também se apresenta ali. Só que como tem todo um sistema e um mecanismo por trás, você tem um cargo, você tem um salário, você tem um chefe, você tem pessoas que trabalham com você, a tua síndrome da impostora te faz sentir muito mal, mas você muitas vezes não para de agir porque existe o outro mecanismo que está acionado em você, que é o mecanismo de ser Mulher Maravilha. Então, isso faz com que você atue, você age no piloto automático, mas você age. Só que quando você já está numa fase aonde você não quer mais isso para você e você tá nesse processo de se resgatar, você se vê muitas vezes empreendendo ou trabalhando de maneira autônoma, e aí sim você cai nesse abismo da impostora, porque como você não tem mais toda aquela estrutura que te obrigava a caminhar, você muitas vezes para de agir. Para de buscar o teu projeto, ou você pode até estar no CLT e queria muito fazer alguma outra coisa, né? Mas não tem força para fazer isso por conta desse senso de impostora. Então, uma vez que você pare de normalizar, que você reconheça os teus sentimentos e você comece a dialogar com essa criança ferida, você abre a possibilidade de começar a agir, mesmo se sentindo dessa forma, porque você começa a perceber que o que você sente é algo interno, mas não necessariamente a verdade. É a verdade para você nesse momento. E como é que você vai desconstruir isso? Você vai desconstruir com o entendimento de que isso não é verdade, né? Com processos de destraumatização e práticas de destraumatização, que, por exemplo, eu conduzo dentro do meu programa, e você vai desconstruir agindo, criando o movimento contrário. Porque se você for esperar para agir, você for esperar se curar e se sentir capaz e se sentir suficiente, isso pode nunca acontecer. E você vai viver nesse ciclo de defesa, nesse piloto automático, nesse sofrimento para o resto da tua vida. Então, dentro do meu programa, a Tríade da Liberdade e de outros programas, eu trabalho justamente
esse lugar aonde a gente se destraumatiza, aonde você se reprograma para você conseguir ter a força suficiente de começar a agir e fazer esse movimento contrário e se provar que você é boa, que você é capaz, não através das conquistas que te deixam nessa síndrome da Mulher Maravilha, da fazedora, da que não para nunca, da workaholic, mas daquela que reconhece cada ato, cada passo, né, que começa a dar espaço e trazer autorreferência para essa criança que ficou aí ferida, talvez até agora. Então, se você chegou até aqui, eu quero te convidar e sempre nos encontros do Reconnect, se a gente faz algo prático, algo para trazer isso para a tua experiência, depois de tudo que eu falei por aqui. Então eu quero que você pegue um papel e uma caneta e que você faça um exercício comigo para identificar o que a tua impostora diz dentro de você. Então, pare para refletir por alguns segundos. O que fica só lá atrás na mente, e muitas vezes você não reconhece, você normaliza. Eu quero que você escreva isso no papel agora. Então, por exemplo, a minha impostora, ela dizia que eu não era capaz, que eu não tinha tudo que precisava para aquilo que eu gostaria de fazer, né? Que sempre faltava alguma coisa, né? Que eu só tinha potencial, que, por exemplo, na história da bailarina, que eu só era magra, só porque eu era magra e alta. Mas eu não era capaz, era só o meu potencial, porque eu tinha perfil, mas eu não tinha condições e capacidade. Isso era o que a minha impostora dizia. Então, o que a sua impostora diz? Escreva aí. E aí, feito isso, eu quero te convidar a entender o que a tua adulta de hoje pode dizer para essa criança que tinha essa percepção, essa impostora. Então, por exemplo, na história que a minha criança dizia que eu só era magra e alta, eu posso dizer para ela, como adulta, que eu vejo e eu reconheço que você tem características muito importantes e que te ajudam a ser ainda melhor dentro desse universo do balé. Que bom que você tem essas características e essas qualidades. Você merece ter elas. Você é merecedora, você pode se empoderar dela. São suas características. Então, quais são as suas falas para essa criança tua ferida, essa criança que te vê como impostora? Esse exercício, mulher, ele começa a criar um novo diálogo interno dentro de você. E algo que parece simples, bobo, tem o poder de te transformar. Só que muitas vezes é difícil você ter consistência em fazer isso. Muitas vezes o tamanho do teu trauma é tão grande que mesmo fazendo isso, o resultado ele não aparece, porque ele não chega, o trauma bloqueia isso para chegar nos lugares que precisam chegar. E é por isso que eu quero que você entenda que ser impostora não é o teu fracasso, é simplesmente a tua parte ferida pedindo para ser curada. E quando você decide curar isso, talvez você perceba que você precisa de ajuda. E se você chegou até aqui, se você fez esse exercício, se você sente que você precisa dar mais passos para se recuperar, para resgatar você mesma desses lugares da síndrome da impostora e de outras situações que acabam também aparecendo aí no teu mundo interno, eu quero te convidar para escrever aqui agora: eu quero ser livre, e eu vou te dar de presente uma sessão de diagnóstico de desconexão para entender o que está gerando essa desconexão, para mapear a tua desconexão na tua história, no que você está vivendo hoje e traçar junto com você um plano de recuperação para que você saia desses lugares que te deixam completamente desconectada de você mesma e que fazem com que no final do dia você sobreviva
e não viva. Então, se isso faz sentido para você, escreve aqui abaixo e aí eu vou entrar em contato com você para a gente olhar para a tua história e fazer esse diagnóstico personalizado e individual para você aprender o caminho de se reconectar. Porque ser quem você é nunca foi o problema. O problema foi você duvidar de quem você é.